Pessoal, então, boa tarde, vamos começar aqui a nossa reunião. Nós tivemos a primeira parte já de manhã, né? Nós temos vários professores novos aqui. Uma reunião para atualizar as informações recentes que vieram da secretaria e algumas coisas ainda que ficaram para trás aqui, de orientação de como funciona a nossa escola, né? Eu só gostaria de imediato passar para vocês que nós tivemos uma reunião com a tutoria e ela já nos passou, né, aquilo que a gente já vinha trabalhando com os professores sobre o nosso plano de ação, a questão das atividades com base nas metodologias ativas. Então, o que ela ponderou para a gente o trabalho com metodologias na MIT, né? O aluno precisa de mais motivação, disciplina, com metodologias ativas que despertam interesse pelas atividades, pois oferecem recursos lúdicos e práticos. Também desenvolver diferentes metodologias prevendo o tempo necessário para tirar dúvidas, realização e correções de exercícios. E é fundamental que o planejamento da aula, quando for via Google Meet, envolva diferentes metodologias prevendo o tempo necessário para tirar dúvidas, realização e correção de exercícios, leitura, produção de textos, vídeos, pesquisas, discussões em pequenos grupos, atividades, mão na massa, entre outros. Os momentos de interação devem ocupar a maior parte da aula, evitando, então, aulas demasiadamente expositivas. Então, foi a orientação que nós tivemos com a tutora, né, que é o nosso plano de ação, a nossa ação pedagógica, que é o ensino híbrido, com base em metodologias ativas, independente, né, do que estamos vivendo em nível de pandemia. Para os professores novos, né, que estão chegando pela primeira vez na escola, nós temos aqui um Class 1, que nós chamamos de espaço do professor. Todos estão convidados, é nesse espaço que a gente repassa as informações, as orientações, sejam elas pedagógicas, sejam elas administrativas. Né? Nós temos aqui... Oi? Nós temos aqui, então... Estão acompanhando, né? Estão conseguindo acompanhar aqui a tela, sim ou não? Sim, sim. Sim, tá ok. Então, a gente vai postando aqui, nessa etapa aqui, que são informações novas, por exemplo, tem aqui a sugestão de respostas às questões dissertativas, que é essa alteração, né, que a Secretaria começou agora do dia 16, em que as atividades são dissertativas, uma única atividade só que são postadas, e aqui nessa planilha, vocês poderão acompanhar a resposta da atividade. Vocês vão ver a disciplina, que está aqui embaixo, né? Vai procurar a sua disciplina, e aí o número da aula, vai aparecer aqui um link com a resposta as orientações sobre como obter a licença médica, relação de alunos que recebem atividade impressa, relação de alunos inclusos, regente de turma, não sei se vocês já viram aqui esta relação de regente de turma, as pedagogas fizeram uma relação com os regentes de turma, que sejam formados grupos de WhatsApp com essas turmas. Então, quem vai ficar responsável por isso? O professor regente. Ele vai conversar com o aluno, que passa a ser uma espécie de líder de turma, e também passa a ser o administrador da turma, para formar o grupo de WhatsApp dos alunos, para facilitar a própria comunicação com os professores. E temos também aqui uma planilha de movimentação e frequência do aluno. Então, eu gostaria de pedir aqui atenção, já foi mandado no grupo de WhatsApp, mas também está aqui e nós temos que movimentar essa planilha, alimentar essa família com a maior brevidade possível. Claro, você vai fazer isso na sua hora de atividade. Por quê? A gente precisa saber os alunos que estão com problemas de frequência, tanto no Class 1 como na Meet. Então, essa planilha está aqui com todas as séries, está aqui embaixo, né? O 6º ao 3º ano, com o nome dos alunos. Os funcionários colocam aqui, na medida sendo transferido ou sendo matriculado, é inserido aqui, com a data, inclusive, da transferência do aluno, para que o professor também possa excluir o Class 1 do aluno. A saída, quando o aluno é transferido, ela não é automática, então o professor tem que excluir o Class 1 manualmente do aluno. Por que nós temos que preencher essa planilha?
é mais fácil para o professor fazer esse acompanhamento, que a equipe pedagógica demanda muito tempo, tá? É a questão do buscativo. Nós precisamos identificar, vocês já preencheram lá 2 semanas atrás um formulário, mas agora está em planilha, que é mais rápido para que isso seja feito. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os alunos, nós temos todas as disciplinas. Então, o que a gente está pedindo? Para que você, lá na sua turma, o aluno que está sem frequência, ele não participa de Meet e nem está fazendo a atividade do Classroom. Ele está sem frequência, você vai pintar de vermelho. Então, tu vai pegar aqui, vai clicar aqui na célula, vai lá onde é que está aqui? Ó, aqui nesse baldinho, tu vai pegar a tinta vermelha e vai ficar vermelho. Se precisar apagar, você clica de novo em cima da célula, vai lá e vai clicar no branco, certo? Esse é o caso do aluno que está sem frequência, ele não faz nada, na Meet e nem no Classroom. É aquela situação lá, que o aluno não faz Meet, em tese, a frequência seria, então, pelo Classroom. Mas tem mais um problema que surgiu hoje, que eu já explico para vocês. E o aluno já está com frequência regular, ou seja, ele participou da Meet, estava participando, ou estava fazendo o Classroom, mas faz para os professores que têm acima de 4 aulas por semana, acima de 3 aulas por semana, o aluno está com 5 faltas consecutivas. Então, você já vai colocar um amarelinho para ele aqui, na disciplina. No caso de professor com a disciplina de até 3 aulas na semana, daí o professor, então, a partir de 3 aulas, faltas consecutivas, tu vai pintar o amarelinho. Então, está aqui bem explicado na legenda. E uma coisa importante, isso acabamos de inserir agora à tarde, para inserir na cor azul, o aluno que não faz Meet, ele só está fazendo o Classroom. Então, você tem lá 5 alunos sem frequência, ele não faz nada, vermelho. Ele tem alunos, 20 fazem Meet e 10 não fazem Meet, só fazem o Classroom. Tu vai pintar esses 10 de azul, tá? Eu já vou explicar isso por qual razão. E assim você vai fazer em cada disciplina que você tem aula aqui na escola. Então, a gente precisa, com a máxima urgência, ter essas informações até no máximo a metade da semana que vem, né? Para que a gente possa encaminhar. Estamos encaminhando já as medidas do buscativo, né? Mas a gente precisa que vocês vão alimentando isso, tá? Aqui também as pedagogas informam a questão de se o aluno recebe atividade impressa. Se você vê que o aluno está aqui com atividade impressa, você nem precisa colocar esse vermelho, se for o caso, né? Então, essas informações individuais do aluno, a equipe está postando aqui também. Então, facilita a vida de vocês. Já que nós não temos esse contato físico, né? Então, essa é a forma da gente fazer a comunicação em relação à situação de cada turma, tá? Voltando aqui Voltando, só deixa eu desligar aqui o celular. Voltando aqui no nosso Classroom, espaço do professor, tá? Voltando aqui. Então, nós temos também aqui as metodologias ativas, sugestões de atividades, aquilo que a gente falou. Nós temos aqui orientações sobre como produzir arte, né? Fazer um design, produzir um cartaz, enfim. Aqui o Canva é gratuito, né? Algumas atividades podem ser gratuitas, você pode ver esses vídeos, consultar esses tutoriais aqui para como você produz um design, né? E também repassar para os alunos para que eles possam fazer uma atividade nesse sentido também. E aqui nós temos também vários textos, né? Sobre o que é o ensino híbrido, o que são metodologias ativas, algumas ferramentas digitais, ensino híbrido. Então, tudo que que alguém tiver dúvida ainda sobre esse modelo, né, que nós estamos enfrentando, estamos vivendo, né, existem as informações que você pode obter aqui a hora que tiver um tempo para ver essa questão. Aqui nós temos as orientações de frequência do professor, que é aquilo que a secretaria nos mandou já, o horário escolar, o calendário escolar, o manual do estudante da disciplina cívico-militar, e aí algumas informações gerais que a gente criou um tópico específico por aqui. O Redação Paraná, né, que é para os professores de língua portuguesa, temos aqui o protocolo da biossegurança, tá? E é importante, então, só recapitulando, essa questão dessa planilha, eu preciso que seja alimentada com a maior brevidade possível, né? Porque nós temos uma situação que aqui, ó, eu só vou mostrar para vocês, né? Nós tivemos, agora à tarde, né, uma orientação que veio do núcleo
Porque até então nós tínhamos aquela situação de que o aluno que faz o CLES 1, né, já está lá tendo a garantia da frequência, isso que a resolução diz. Mas nos pediram para fazer a planilha, somente dos alunos que estão fazendo o MIT e os alunos que estão com material impresso. Porque eles entendem que quem não está no material impresso tem que estar obrigatoriamente fazendo o MIT. Tá? Então, embora essa questão ainda vai ser discutida, por essa razão nós temos que também ter essas informações dos alunos que só fazem as atividades em cada turma pelo Classroom. Tá? Então, é por isso que precisa preencher aquela planilha. Pessoal, então, eu gostaria de mostrar aqui o Classroom para vocês, tá? Para os professores novos também acompanhar. Só que eu quero retomar aqui aquelas orientações gerais que foram postadas ontem, ou anteontem, não lembro, que é um resumo do que veio da Secretaria nos últimos dias e algumas coisas próprias da escola, que é uma sistematização ou uma uniformização das ações na própria escola. Então, para postar lá a postagem da atividade pela CED no Classroom a partir de segunda-feira passada, dia 16, né? Então, o professor tem autonomia para alterar o formulário, colocar a data de entrega, atribuição de nota, alterar e acrescentar questão no formulário. Esse é o chamado, então, modo professor. Até então, era o modo secretaria. A secretaria postava atividade, vinha o próprio feedback, enfim, o professor não tinha autonomia para mexer no formulário. Agora, desde a segunda-feira, a secretaria está postando atividade com uma questão dissertativa e o professor pode fazer alteração, como colocar a data de entrega, atribuir uma nota, se for fazer uma avaliação, alterar ou acrescentar a questão no formulário. Por exemplo, colocar mais uma questão, então o professor pode fazer esse formulário. Se o professor não fizer nada, esse formulário vai ficar lá, o aluno que está fazendo as atividades apenas com base no Classroom vai fazer para garantir a sua presença. Até nova orientação, porque é o que eu falei para vocês, né? Essa situação, o que o núcleo informou agora à tarde, que isso mudou e que vale agora é só MIT ou material impresso. Mas, enfim, tá? Essa questão virá uma nova orientação e, na sequência, a gente pode conversar com vocês. Sobre a forma de avaliação do Colégio Novo Horizonte, como é que está dividida a avaliação, eu não vou me deter aqui pelo adiantado da hora, mas os professores novos olhem aqui este documento, tá? Para saber como é que funciona a questão da avaliação no colégio, né? Então, são no mínimo 2 avaliações, essas avaliações valendo 70, depois 3 pontos de trabalho, mas olhem direitinho ali e, na dúvida, converse com a pedagoga responsável por sua turma. Uma coisa importante, vocês, para postar uma avaliação, não postem em PDF ou em Word. Sempre crie um formulário, tá? Um formulário na hora de fazer a avaliação. Uma outra questão que a gente vem fazendo desde o ano passado, e é uma orientação para que todos os professores deixem mais ou menos semelhante o Classroom para facilitar a vida do aluno. Tá? Então, o que é a nossa sugestão? Esses tópicos precisam constar nessa sequência, ou não necessariamente, mas tem que ter esses tópicos aqui para facilitar a vida do aluno. Então, primeiro tópico, você vai lá criar o primeiro trimestre, vai escrever o primeiro trimestre, e todas as ações do primeiro trimestre estarão nesse tópico. O segundo, o nivelamento, daí você vai arrastar as atividades e colocar aqui embaixo do nivelamento. Depois, as atividades de presença, aquelas atividades postadas pela secretaria ou as que você fizer eventualmente, que valem presença, você vai arrastar todas aqui também. No caso de professor que tem um grande número de aulas, por exemplo, língua portuguesa, pode dividir, né, em mais de um tópicozinho aqui dentro da atividade de presença. Pode colocar, por exemplo, aula de 1 a 5, 5 a 10, né, para facilitar também a vida do aluno. E depois o quarto tópico, as atividades avaliativas, aquelas que você vai constar como avaliação. Então, aí você vai colocar aqui, e o que nós estamos pedindo, que as atividades avaliativas desta primeira etapa do trimestre tenha no formulário, né, a data de entrega até 16/4, que é um prazo mínimo, né, antes do fechamento, para que o aluno faça essas atividades, porque se ele não fizer, a partir do momento que passar
o prazo vai ficar para ele como pendente, e é mais fácil depois a cobrança, né, do aluno e também das próprias famílias, porque a atividade pendente vai aparecer lá no CLES 1 do aluno, tá? Então, organizem o CLES 1 de vocês de acordo com esta orientação aqui, tá? Depois, se tiver dúvidas, pergunte no final. A planilha que eu já falei, né, que é esta aqui, que vocês vão preencher lá com o vermelho para quem nunca fez nada, o amarelinho para quem já está, abandonou já em 3 ou 5 aulas consecutivas, e o azul, e o azul para o aluno que está apenas fazendo no CLES 1, tá? Então, você pega lá o sexto B, você sabe quais são os alunos que estão todos os dias na Meet. Então, os demais, você vai conferir, estão fazendo o CLES 1, se ele está fazendo, mesmo que estiver fazendo em dia, né, você coloca lá o azul, porque nós precisamos saber exatamente os alunos que fazem Meet e aqueles que não fazem. Porque se tivermos que fazer uma ação junto a esses alunos, né, a gente já vai diretamente neles, né, e essa informação a gente precisa saber a partir, então, da informação de vocês. A frequência do professor. Lembrando que a partir do dia 29 de março, vai ser a frequência a partir do Google Meet, ou seja, você acessou o Google Meet pelo @escola, 40 minutos de duração da aula, para você ter a sua frequência registrada automaticamente. E uma orientação que a gente faz também, para evitar o atraso no início da próxima aula, e a reclamação de alunos, e tem acontecido alunos reclamando, né? Cadê o professor? O professor não apareceu, porque às vezes demora uns 5 minutos para iniciar a aula. Então, o que a gente orienta? Organizem o tempo, administrem o tempo para que os últimos 5 minutos sejam para o encerramento e pedido para que os alunos deixem a Meet, para que você possa iniciar, abrir já o link já no início da próxima aula. Não atrasar muito o início da próxima aula, porque os alunos terminam a aula e já vão para a próxima, e se o professor já não está lá, já desanima e começa a perguntar. Então, é só uma questão de gestão do tempo, né, no final da última aula. Outra coisa importante sobre o registro do aluno no RCO. Muito importante, a aula deve ser registrada em tempo real, ou seja, você tem uma aula de português hoje, quarta-feira ou quinta-feira, você tem que fazer o seu registro no RCO durante a aula. Para que isso? Pela resolução, o aluno vai ter a Meet registrada automaticamente se você não deu a presença para o aluno. Então, mas só vai acontecer se você lançou no RCO, você fez o registro da aula lá no seu RCO. Então, tem que fazer o registro de cada aula durante a aula. A presença dos alunos que realizam atividades no CLES 1 ou impressa deverá ser registrada posteriormente o mais breve possível. A frequência automática de quem participar por Meet será registrada 72 horas após a aula, por isso é necessário estar lançada no RCO. Então, o que acontece aqui? Para o registro automático da frequência na Meet, o aluno tem que ficar no mínimo 30 minutos com a câmera ligada, que é uma outra discussão. No caso de aulas geminadas, será considerado presente 30 minutos. É o que estava na resolução. Veio um documento do núcleo dizendo 40 minutos. Eu não sei se foi resolvido ainda, se houve uma mudança ou não. Mas, enfim, como é coisa de sistema, para nós não interessa já, nesse momento, essa polêmica. Mas o que é importante é que, no mínimo 30 minutos, o aluno esteja com a câmera ligada para que, então, seja um registro automático. Agora, o professor tem autonomia para registrar a falta. Por exemplo, você abriu a aula, tinha lá 20 alunos na Meet, você deu presença para todo mundo, foi lá no RCO, deu presença para todo mundo. O aluno saiu antes dos 30 minutos, o sistema vai dar falta? Não. O sistema não vai sobrepor aquilo que você lançou. O sistema só vai dar falta se você não lançou a frequência para o aluno. Se ele, então, não ficou os 30 minutos na aula, tá? Então, o sistema não vai sobrepor. Lembrando que essa autonomia é para os casos em que o professor entender justo ou justificado. Por exemplo, o aluno não ficou com a câmera ligada. O aluno está com a câmera quebrada, mas está lá, você consegue conversar com ele no áudio, né? Então, o professor tem essa autonomia para dar presença para o aluno. Mas essa autonomia não deve ser ampla para que os alunos simplesmente entrem na Meet e não participem da aula, né?
Então, os alunos que se reclamam aí, muitas vezes, da câmera ligada, são aqueles que querem agitar, né? São poucos casos, realmente, que têm um motivo justo, né? Até mesmo nas questões aí de privacidade, tudo isso, né? Mas nessas questões, né, se o aluno reclamar que é invasão de privacidade, nós vamos pedir para que o pai assine o termo, né, que solicite isso. O professor pode estabelecer um momento em que todos abram a câmera, por exemplo, no momento da conferência da presença, alertando que o aluno pode ficar com falta se não abrir a câmera, ao menos neste momento. Então, você é o gestor da aula, você pode negociar com ele. Tudo bem, vocês podem ficar, mas eu vou fazer a chamada, vocês podem abrir que estão com a câmera quebrada, outras situações. Uma coisa importante também, gente, muita reclamação está acontecendo em relação à discussão no chat, porque a gente não consegue acompanhar o que os alunos estão comentando no chat. Então, qual é a nossa recomendação? Durante a aula, manter o chat bloqueado e só abra no momento de interação, que aí eles não vão se ofender, não vão colocar bobagem, porque tem pais ligando para a escola reclamando que no chat os alunos estão postando algumas coisas indevidas. Aí a gente, às vezes, não tem como acompanhar. Então, como é que você... alguém sabe como é que deixa o chat bloqueado? Olha aqui, ó. Eu mandei para vocês o vídeo, mas olha aqui, ó. Quando esse cadeado aqui, ó, estão vendo esse cadeadinho aqui na Meet? Tiver aqui o cadeado, você é o dono da Meet, tá? Se você não vê esse cadeado aqui, peçam para os alunos sair e mude o link, ou enfim, porque você não é mais o dono da Meet, tá? Você não é mais o proprietário. Então, você tem que ver esse cadeado aqui. Para você, tu vai clicar nele, aqui aparece, ó, eu estou com acesso rápido ligado, eu estou com o compartilhamento de tela, estou com o chat ligado. Se eu não quero que os alunos conversem no chat, eu vou deixar bloqueado, certo? E vou continuar minha aula, eles não vão ter acesso ao chat. Agora, vamos abrir para interação. Vocês podem escrever no chat. Vocês vêm aqui, ligam o chat normalmente aqui no cadeado. Então, você consegue administrar isso e evitar problema, reclamação de pais nessa questão. Tá? Entendido em relação a isso? Dúvida? Alguma pergunta? Então, para encerrar, algumas coisas importantes também que eu preciso passar para vocês, lembrando que nós teremos que fazer uma convocação dos professores para o dia 23, uma quarta-feira, venham fazer a Meet na escola. Por quê? Eu preciso para ter pelo menos uma experiência com todas as salas com o netbook. Nós não tivemos uma experiência dessa ainda. Que se voltar o híbrido lá no começo de abril, né, para evitar que tenhamos problemas lá nos primeiros dias de aula, a gente precisa ter certinho que as coisas estão funcionando redondinho. Então, eu estou pedindo para que na quarta-feira, dia 23, todos venham fazer a Meet na escola, transmitir da escola, com toda a segurança, que cada professor na sala de aula, com toda a situação de isolamento, isso aí vocês podem ficar tranquilos, e a gente precisa, porque nós precisamos fazer esse treinamento, né, para ver se está funcionando os equipamentos, se estão funcionando os equipamentos. E nós temos também outra questão em relação às nossas reuniões mensais. Enquanto nós não temos condições ainda de fazer reunião com todo mundo, teria que fazer fora do horário letivo, nós vamos utilizando dessa forma. Um dia na terça, outro dia na quarta, meia horinha, rapidinho, né? Depois vamos ver lá se você dispensa a Meet, ou se deixa a Meet da aula aberta, mas vem para a Meet da reunião. Isso aí a gente vai organizar certinho para vocês, para que a gente sempre possa, na semana, enquanto não voltar o presencial, estar ligado com todo mundo para passar as informações, essa troca de experiência, né? Essas orientações para vocês, tá? Era isso que eu teria. Sobre a questão da Meet aberta, volto a conversar com vocês lá. Orientação pedagógica, né? É claro que tem toda uma questão aí que está circulando, que o secretário falou isso, a Civil. Aquilo que eu falei, vocês são gestores da turma, vocês têm condições de momento de pedir pelo menos realizável para fazer a chamada. O que é importante é que você saiba que o aluno esteja lá, tá? O que não pode acontecer é que o aluno abra a câmera e desapareça. Abra a Meet e deixe a câmera desligada e desapareça. É isso que não pode acontecer,
tá? Então, de alguma forma, está acompanhando, né? O aluno está acompanhando, não vamos criar um cavalo de batalha sobre essa questão. Claro, continua sendo regra, isso não está liberado, não podemos flexibilizar. Temos que atender cada caso de acordo com a justificativa, de acordo com a situação de cada um, certo? Alguma pergunta? Sadi, eu fiquei na dúvida, você falou 23, mas você falou em quarta-feira, só que eu olhei aqui no calendário, dia 23 é terça, então nós vamos para a escola na terça ou na quarta? Eu falei dia 23, então eu estou enganado. Quarta-feira, que dia que é? 24. Quarta-feira é 24, exatamente, é 24, quarta-feira, tá? Então iremos na quarta, isso? Quarta-feira, dia 24. Uhum. Muito obrigada. Pessoal, alguma dúvida em relação à questão das orientações aí, né? Isso, algumas coisas padronização na escola, como o CLES 1, né? Aquelas orientações, e aí, na dúvida, depois, a partir de agora, o contato de vocês vai se afunilando com a pedagoga responsável da turma. O grupo está fechado, nós não temos falta de professor, todos os professores contratados, não temos turma sem professor, a não ser o caso do Mais Aprendizagem, então agora é caminhar, né, levar o nosso trabalho avante daí, tá ok? Outra coisa importante, os professores que têm aula, disciplinas que têm uma aula, e o nosso modelo de avaliação exige pelo menos 5 avaliações, né, que são 2 avaliações, mais 2 recuperação, e mais aquela do trabalho, né? Eles têm um movimento em nível de secretaria de possibilitar que possa haver uma alteração no regimento na questão da forma de avaliação para as disciplinas que têm uma aula semanal, que é o caso de filosofia, sociologia, educação e civismo, né? Civismo e cidadania, tá? Mas essa orientação ainda vai chegar. Certo? Pessoal, obrigado então, uma boa noite, bom trabalho. E a gente vai aqui se organizando e devagar as coisas vão se ajeitando, tá bom? Obrigado, até mais.